Diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Amém. Diga amém. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. E nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós viemos neste lugar, nesta noite, Deus, sedentos por ouvirmos a tua voz. Ensina as nossas vidas nessa noite. Nós queremos ter o nosso caráter moldado pelo Senhor. Nós queremos ter as nossas vidas transformadas pelo Senhor. Fala aos nossos corações, que não seja apenas palavras de homem, mas que seja revelação da parte do Senhor nos nossos corações. Nós queremos te conhecer melhor, Deus. Nós queremos ouvir a tua voz nesta noite. Nós abrimos os nossos ouvidos, nós abrimos os nossos corações para te ouvirmos nesta noite. Fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga amém. Amém. Só voltando um pouco na história, nós sabemos muito, ou talvez alguns de vocês não saibam muito da história, que na verdade nós acabamos de ler do que havia acontecido. E eu vou dar uma voltada no tempo só para a gente lembrar um pouco do que aconteceu. Moisés foi um grande líder. Moisés foi um homem chamado por Deus. Moisés foi um homem que Deus escolheu para libertar o povo de Deus do cativeiro. O povo de Deus estava preso no Egito, foi levado para o Egito. Estava vivendo, o faraó naquela época estava oprimindo o povo de Deus. O povo trabalhava como escravo, um povo que tinha promessas de uma terra prometida, promessas de coisas maravilhosas para a vida deles. Eles estavam vivendo um tempo de dor, eles estavam vivendo um tempo de choro, eles estavam vivendo um tempo difícil na vida deles, e tudo isso consequência de desobediência, porque sempre quando desobedecemos a Deus, vamos passar por tempos difíceis em nossas vidas. Já passamos algumas vezes até mesmo obedecendo a Deus, mas quando nós obedecemos a Deus, Deus sempre nos livra. Deus sempre tem uma saída para as nossas vidas. A gente não morre no deserto, a gente não morre no lugar que Deus não tem para as nossas vidas, porque quando nós estamos em obediência, Deus guarda as nossas vidas, Deus protege as nossas vidas, Deus cria uma saída, Deus cria uma oportunidade. Mas aquele povo estava lá sofrendo, aquele povo estava lá clamando a Deus, pedindo misericórdia de Deus, dizendo: Deus, olha, nós estamos aqui sofrendo. Moisés estava distante dali, Moisés estava ali com a sua família, com o seu sogro. Moisés não queria mais saber talvez do ministério, Moisés não queria saber de estar no Egito, porque ele havia fugido do Egito há 40 anos já. Mas Deus tem um encontro com Moisés e diz: olha, Moisés, eu vou te levantar, eu quero que você volte ao Egito, porque eu quero usar a sua vida para libertar o povo daquele lugar. Nós sabemos da história, Moisés ainda fica questionando Deus, Moisés debate com Deus, porque Moisés naquele momento não se sentia preparado para fazer aquela missão que Deus havia dado a ele. Mas Deus continua dizendo: não, Moisés, eu sou com você, porque eu sou com você, as coisas vão acontecer, Faraó vai ter que se dobrar, eu vou libertar o meu povo. E Moisés, ele vai debaixo de uma palavra, ele vai debaixo daquilo que Deus havia falado para ele fazer, queridos. E aqui
que é o que nós precisamos para as nossas vidas. Nós precisamos estar debaixo de uma palavra sempre, independente da impossibilidade, independente da dificuldade. Se nós estivermos no lugar certo, se nós estivermos debaixo da palavra, se a gente estiver fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, as impossibilidades se tornam apenas oportunidades de Deus operar e do nome dele ser engrandecido. E é isso que acontece através da vida de Moisés. Moisés vai até o Egito, fala com o faraó para deixar o povo ir, mas faraó endurece o coração, diz que não. E aí começam os milagres, começam as pragas que Deus envia ao Egito para o povo sofrer, para faraó sofrer, para faraó libertar aquele povo, liberar aquele povo do cativeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pragas. O faraó estava com o coração duro, mas não tinha mais jeito. Se ele não liberasse o povo do Egito já estava desesperado, já havia morrido muitas pessoas, praga de tudo quanto é jeito. Então o faraó ele chega à conclusão de que é melhor liberar o povo do que ficar com o povo ali, porque a confusão estava feia. Ele libera o povo sai do Egito. E agora Moisés vai liderar o povo de Deus no deserto. Moisés ele foi, e diz aqui, não houve um líder como Moisés, porque queridos, imagina uma coisa só, imagina você liderar um povo no meio do deserto, aproximadamente 3 milhões de pessoas no meio do deserto. Eles não trabalhavam, eles não faziam nada, eles não tinham que plantar e nem colher, porque Deus sustentava a vida deles. Deus mandava um maná, Deus mandava fogo, Deus mandava nuvem, Deus mandava comida. Eles tinham tudo, eles estavam no deserto, eles estavam em um lugar não tão confortável assim, mas mesmo ali no deserto, Deus cuidava, Deus sustentava, Deus estava com eles naquele lugar. Mas imagine só o trabalho que Moisés teve com aquele povo. Liderar 1000 pessoas, liderar 100 pessoas talvez já seja difícil. Imagina liderar 3 milhões de pessoas, 1 milhão de mulheres talvez. 3 milhões de pessoas ociosas no meio do deserto. Você já pensou na confusão? Você já pensou nas fofocas? Você já pensou à noite, um fugindo da tenda do outro para ir para a tenda do outro? E Moisés falando, meu Deus, o que está acontecendo? Porque a verdade é que o povo se esquecia de Deus, o povo pecava. Moisés ele tinha que vir corrigir o povo, lembrar o povo da promessa, dizer, não, vocês não estão entendendo, tem uma promessa, Deus tem um lugar para as nossas vidas. Um povo rebelde, mas que era o povo de Deus, e Deus ama o seu povo, Deus cuida do seu povo. Agora, o que era para o povo fazer, uma viagem no deserto que era para o povo fazer em 11 dias, o povo demora 40 anos no deserto. E demoram esse tempo no deserto por causa da desobediência. Eles ficam 40 anos dando voltas no deserto até chegar à beira da terra prometida. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da boca. Eles falavam coisas que não deveriam falar, eles não acreditaram na promessa de Deus, na promessa que Deus tinha sobre aquele povo, sobre a vida deles. Então Deus deixou que eles ficassem 40 anos ali no deserto para aprender algumas lições. Agora Deus fica bravo também com Moisés e diz, olha, nem você e nem esse povo vai entrar na terra prometida, porque eu estou cansado de vocês. Quem vai entrar na terra prometida eram alguns novos, da geração mais nova. Josué ia entrar na terra prometida, Caleb ia entrar na terra prometida, mas nem todos iriam entrar na terra prometida. Eles chegam na beira da terra prometida. Na verdade Moisés morre antes de entrar na terra prometida. E é nesse momento onde Josué, que era discípulo, Josué que estava ali do lado de Moisés, servindo a Moisés, ele assume a responsabilidade de pegar aquele povo que estava do lado de cá do Jordão e levar aquele povo até a terra prometida. É nesse tempo, é aqui que acontece toda essa transição.
Mas muitas vezes nós vamos direto. Eu estava lendo o livro de Josué e eu fiquei pensando, puxa, que coisa maravilhosa, olha só. Nós vemos aqui também a sucessão acontecendo de um grande líder, um grande homem de Deus tomando posse agora. Nós vamos ver nas próximas semanas algumas coisas que junto com o povo Josué fez, lutou batalhas, venceu guerras, Deus abençoou a vida deles. E você lê tudo isso e você diz, uau, um grande homem de Deus, olha o que Deus fez através da vida daquele homem. Mas a verdade, queridos, é que muitas vezes nós conseguimos olhar apenas para o sucesso, nós olhamos apenas para o momento onde Deus está usando a vida de uma pessoa. Nós muitas vezes olhamos para a vida de uma pessoa quando ela está sendo abençoada e a gente pensa, puxa, talvez que sorte, puxa, será que Deus gosta mais dele do que gosta de mim? Será que Deus tem filhos preferidos? Por que Deus está usando daquela forma? Por que Deus está favorecendo a vida daquele irmão e talvez não a minha? Por que Deus está ungindo a dele e não a minha? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Josué, ele só assume a liderança daquele povo. Josué, ele só é usado por Deus porque antes de ele assumir aconteceram algumas coisas na vida daquele homem. Primeiro, se você ler a história, você vai ver que ele era um discípulo fiel. Você vê ali ele servindo a Moisés. Ele era um homem de guerra, ele ia para a batalha, Moisés mandava ele ia. Ele era um homem submisso, ele era obediente. Mas muitas vezes nós olhamos lá na frente, vemos o resultado e nos esquecemos de olhar e perceber que existe uma caminhada para chegar no lugar onde Deus tem para as nossas vidas. Nós queremos o resultado, nós queremos estar lá, nós queremos viver a promessa, nós queremos estar em Canaã, nós queremos a terra que mana leite e mel. A gente quer as promessas de Deus sobre as nossas vidas, mas muitas vezes o que nós não queremos é no dia a dia sermos fiéis. Muitas vezes o que nós não queremos é no dia a dia ser submisso. Muitas vezes o que nós queremos no dia a dia é lutar as lutas que Deus coloca à nossa frente com fidelidade. Mas nós queremos chegar lá, mas nós queremos viver a promessa, mas nós queremos ser como estes homens da Bíblia. Aqui Josué está num tempo de transição, e toda transição, toda mudança gera medo, gera desconforto. É verdade ou não é? Você sai de um emprego, você vai entrar num novo emprego. Você nunca esteve lá, são pessoas diferentes, pessoas novas. Um dia antes de você começar naquele emprego, você fica na sua casa, talvez aquela noite você nem dorme direito, pensando, como será que vai ser? Será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? Será que as pessoas são legais? Será que as pessoas não são legais? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que lá é o lugar que eu devo estar? Será que não é? A mudança sempre gera um desconforto, porque nós gostamos da mesmice. A verdade é que nós gostamos, nós ficamos confortáveis com a mesmice. A gente quer estar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, ir no mesmo lugar. Tem gente que gosta de um restaurante, vai naquele mesmo restaurante a vida inteira. Vamos conhecer outro restaurante? Não, já está bom, aquele eu conheço, já sei o prato que eu gosto. É assim ou não é? A maioria das pessoas é assim, porque o novo, muitas vezes o desconhecido, a gente fica com medo, a gente fica preocupado, será que vai dar certo ou não? E aquele povo, na verdade, agora está vivendo este momento. Aquele homem que havia liderado aquele povo durante 40 anos no deserto, aquele homem que estava com eles, agora não estava mais. Agora um novo moço, agora um novo homem se levanta dizendo, eu vou ser a pessoa, Deus me estabeleceu para que eu leve vocês até a terra prometida. Com certeza naquele momento, um momento de medo, um momento de preocupação, porque sem dúvida eles tinham confiança em Moisés. Moisés vai nos colocar no lugar onde Deus tem para as nossas vidas. Mas Deus gosta de fazer algumas coisas, Deus gosta de mexer umas pedrinhas, porque, queridos, muitas vezes nós temos também em nossas vidas alguns Moiséses, coisas na qual nós colocamos a nossa confiança, coisas na qual a gente confia algumas vezes até mais do que Deus, seja lá o trabalho, seja lá o emprego, seja lá um amigo, seja lá o pai, seja o sogro, seja uma pessoa querida. Muitas vezes nós colocamos algumas coisas na frente de Deus, e muitas vezes quando perdemos estas coisas, ficamos desesperados, porque e agora? Moisés não está mais em nosso meio, como vai acontecer?
Aquele homem que nos tirou, aquele homem que foi até o Egito, que nos tirou daquela opressão que Faraó estava oprimindo as nossas vidas, aquele homem que nos conduziu 40 anos no deserto, agora ele não está mais conosco. E muitas vezes nas nossas vidas isso acontece também. A gente se encontra em um lugar onde alguma coisa é tirada de nós e a gente fica preocupado e desesperado pensando como vai ser o futuro. Será que vai dar certo? Será que realmente vai acontecer? Será que Deus vai cumprir a sua promessa na minha vida? E surgem questionamentos, o medo muitas vezes tenta nos abater, porque aquilo que nós confiávamos, a saída que nós achávamos que era a saída para as nossas vidas, nos foi tirada e agora nós estamos preocupados, porque e agora e se não der certo? Eu coloquei aqui, quando temos um plano e de repente parece que perdemos o controle das coisas. Quanto já aconteceu isso com você? Você tem um plano, você diz, não, olha Gui, eu fiz um plano, olha, eu tenho um plano para 2018, eu já sentei com a minha esposa, eu já coloquei no papel, isso é bom queridos, nós precisamos fazer isso, não Gui, nós já planejamos, eu já sei os passos que eu vou dar, eu já sei como que vai acontecer, eu já sei de tudo, mas deixa eu te dizer uma coisa, é bom você fazer planos, mas a palavra final, ela vem do Senhor Jesus nas nossas vidas. Você que entregou a sua vida a Jesus, você que se encontrou com Deus, deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que acham que vida de pastor é fácil, mas eu acho que é uma das vidas mais difíceis. Sabe por quê? Porque pastor não tem plano, tem plano de carreira. Você trabalha em empresa, você pensa no plano, eu vou ser gerente, eu vou ser não sei o quê. Pastor não, hoje eu estou aqui, se Deus falar amanhã vai pregar no Rio de Janeiro, eu vou. E o plano? Sei lá o plano. E a aposentadoria? Não tem aposentadoria não, tem isso. Quando nós vivemos com Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é isso justamente que deve acontecer nas nossas vidas. A gente faz planos, mas muitas vezes Deus muda os planos, e a gente se pega muitas vezes preocupados e desesperados pensando, e agora? Como que vai ser o futuro? Como será que as coisas vão acontecer? Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus muitas vezes permite estas coisas acontecerem, sabe por quê? Muitas vezes nós confiamos demais nas pessoas, muitas vezes nós confiamos demais em coisas, muitas vezes confiamos demais em um trabalho, então Deus precisa vir e dizer assim, você acha que o seu sustento é o teu trabalho? Deixa eu tirar o seu trabalho, você vai passar um ano sem trabalhar e eu vou te sustentar mesmo assim. Tem pessoas que precisam disso algumas vezes para aprender. Tem pessoas que Deus tira algumas coisas algumas vezes para mostrar que Ele é o Senhor da vida daquela pessoa, que aquela pessoa precisa depender dEle e mais nada. Você e eu podemos fazer planos, mas Deus pode mudar os planos. Quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, nós precisamos entender que Ele tem o controle das nossas vidas e Ele move para o lado que Ele quiser. Por isso, o lado bom é que você pode descansar o seu coração. A responsabilidade das nossas vidas está nas mãos de Deus, querido. Se você está em obediência, se você está seguindo a Deus, é com Ele, não é com você. Você não precisa se preocupar. Eu coloquei aqui, quando o povo pensa que estava tudo resolvido, agora aparece um novo desafio. E a verdade é que a nossa vida aqui nessa terra, ela é feita de desafios. Estamos em um momento de transição, estamos em um momento de mudança. 2017 chegando ao fim, estamos partindo para um novo ano. Com um novo ano, novos desafios, coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas que talvez ainda não imaginamos, não conhecemos. A gente não esteve em 2018, mas tem coisas que talvez Deus não tenha nos revelado ainda, tem coisas que nós não conhecemos que Deus vai fazer nas nossas vidas. Existem desafios que Deus tem para nós, existem coisas que Deus quer fazer, e deixa eu te dizer uma coisa, eu e você, nós precisamos estar prontos para atender a voz de Deus nas nossas vidas. Eu coloquei aqui visão, eu quero falar um pouco sobre visão. Eu coloquei, você só experimenta aquilo que você consegue enxergar. Em Provérbios 23, no capítulo 23, versículo 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que o homem pensa, aquilo que ele imagina na sua alma, aquilo que ele medita, a Bíblia vai dizer assim ele é.
aquilo que Ele pensa a respeito dele, aquilo que você pensa a seu respeito, aquilo que você medita, aquilo que você se alimenta, assim você é. Eu coloquei, existem 2 caminhos para pensar, imaginar, visualizar e crer. Coloquei o primeiro caminho, é baseado no que eu vejo, que os meus olhos naturais veem, baseado nas experiências da vida. E é verdade. Coloquei até um exemplo aqui. Eu tive a bênção de ter nascido em um lar cristão. E graças a Deus, dentro da minha casa eu sempre tive um bom exemplo. Por exemplo, o meu pai e a minha mãe, de casamento eu tive um bom exemplo. Eu nunca vi o meu pai brigando com a minha mãe, eu nunca vi meu pai falando alto com a minha mãe, eu nunca vi o meu pai xingando a minha mãe. Então, através daquilo que eu vi a minha vida inteira, através daquilo que eu ouvi a minha vida inteira, foi gerado em mim algo bom. Quando se fala em casamento, para mim, eu consigo enxergar que é algo bom. Por quê? Baseado nas experiências que eu tive na minha vida. Eu acredito que casamento é algo bom. Mas talvez alguns de vocês estão sentados aqui e não tiveram a mesma experiência que eu tive. A vida inteira você viu o pai, a mãe, a família dentro de casa, uma guerra, uma confusão. E casamento talvez para você é a última coisa que você deseja na sua vida. Você diz, não, casamento é algo terrível, casamento é uma péssima escolha. Esses dias mesmo eu vi uma pessoa dizendo assim, ele estava se separando, um rapaz casou há pouco tempo, e ele falou assim, olha, me casei, me separei, e olha, aconselho qualquer um de vocês que não casaram ainda, não casa não. Casa não. Aquilo que a gente pensa a respeito das coisas, muitas vezes vem através do que ouvimos, através do que nós vemos, através das experiências da vida. É verdade ou não é? Agora existe um outro caminho, o segundo caminho eu coloquei aqui, pensar a respeito do que Deus pensa. Se eu pensar no que Deus pensa, eu vou ser aquilo que Ele quer que eu seja. Existe um caminho de pensarmos do jeito que Deus pensa, existe um caminho de enxergarmos as coisas. Eu quero que você me acompanhe, você vai entender o que eu estou querendo dizer daqui a pouco. Existe um caminho de você olhar para as coisas e conseguir ver com os olhos de Deus e não com os olhos naturais. Existe um caminho de você olhar a impossibilidade, de você olhar os problemas com o seu olho natural, de você talvez olhar e ver e ter visto um casamento talvez terrível dos seus pais e pensar, puxa, casamento é terrível. Mas existe um outro caminho que é através da palavra de Deus. O que Deus diz a respeito do casamento? O que Deus diz sobre isto? Quais são as promessas de Deus para a minha vida? Você sempre vai ter a escolha de decidir o caminho que você vai trilhar. Você pode escolher viver por vista. Você pode escolher viver baseado nas coisas que você vê, baseado nas experiências do passado. Ou você pode viver baseado na palavra de Deus, nas promessas de Deus para a sua vida, independente das experiências, independente do que você viu, independente do que você ouviu, independente de como foi a sua vida até hoje, você pode fazer a escolha de viver a sua vida baseado na promessa e na palavra de Deus. Estes 2 caminhos existem e eu e você precisamos fazer esta escolha de qual caminho nós vamos seguir. E Gui, por que você está falando isso? O que tem a ver com a mensagem? Tem a ver porque eu quero agora ir lá em Josué, no capítulo 1, dos versículos 1 até o 4, que diz assim: eu coloquei, nós estamos falando de visão sobre o que enxergamos. O que tem a ver com transição, com mudança? Eu coloquei aqui, você é aquilo que você conseguiu enxergar no passado. Josué 1 a 4 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Aqui Deus falando com Josué, dizendo: agora é com você, agora você vai conquistar, agora você vai avançar, agora chegou a tua vez, agora chegou a tua hora. Mas lá em Deuteronômio, isso que está acontecendo aqui, na verdade, não é
o começo do que está acontecendo. Já havia começado muito tempo antes, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Josué, ele está experimentando algo, na verdade, que ele já havia visto. Ele está experimentando algo, aquilo que ele já havia crido, aquilo que ele já havia declarado, e só agora ele está experimentando. Eu quero voltar com vocês lá para Deuteronômio, no capítulo 1, dos versículos 24 a 40, diz assim: e foram-se, aqui é quando o povo estava no deserto, com Moisés ainda, e eles chegaram à beira da terra prometida, e Moisés pega 12 homens, representando as 12 tribos de Israel, e diz assim: olha, vocês vão lá espiar a terra prometida, e dar uma olhada, e conferir para ver se a terra é tudo isso mesmo, para ver se a terra é boa, e aí vocês voltem e me tragam as notícias do que está acontecendo lá, e se é boa mesmo. Estão ainda no deserto. Diz assim, Deuteronômio 1, 24 e 40: e foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor, nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins, gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele nos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Tenho, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras. Indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: Moisés, também tu lá não entrarás. Versículo 38 diz: Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e os vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e a eles a possuirão. Até o versículo 39. Olha só o que está acontecendo. O povo chega até a beira da terra prometida. É isso com alguns dias que eles saíram do deserto. Depois disso que eles ficaram perdidos muito tempo, porque eles não conseguiram crer naquilo que Deus havia falado com eles. Eles chegam à beira da terra prometida. Moisés envia 12 homens, 12 espias, para olhar a terra e trazer notícias do que estava acontecendo, se a terra era boa. Aqueles homens vão até lá, aqueles homens olham a terra, eles voltam e declaram a Moisés e dizem: olha, Moisés, eu vou dizer uma coisa, realmente a terra é maravilhosa, realmente muitos frutos, realmente um lugar maravilhoso. Olha, Deus não estava enganado não, quando Ele falou sobre a terra prometida, sobre um lugar que mana leite e mel, sobre um lugar maravilhoso. Olha, Deus caprichou, a terra é maravilhosa. Mas 10 daqueles homens chegaram e disseram: olha, Moisés, a terra é muito boa, mas deixa eu dizer uma coisa, para a gente não dá, nós não temos como vencer, como derrubar a muralha, nós não temos como entrar na cidade, nós não temos como lutar contra o exército daquele povo, não tem como a gente conquistar aquela terra. A terra é muito boa, mas não tem jeito, não tem como.
Apenas 2 homens, Josué e Caleb, chegaram ali naquela beira daquele lugar, olharam aquela terra, acharam tudo maravilhoso e voltaram para Moisés e disseram: olha, a terra é maravilhosa, tem gigante sim, o exército é grande, mas se Deus nos deu uma promessa, nós vamos conquistar, nós vamos invadir aquela terra, porque Deus está conosco. Veja só, 12 homens, 10 homens voltaram trazendo a notícia de que seria impossível. Sabe por quê? Porque eles estavam olhando com os olhos naturais, eles estavam olhando as impossibilidades, eles estavam vendo as dificuldades, eles estavam vendo aquilo que é natural nós olharmos e ficarmos com medo realmente de algumas situações que acontecem nas nossas vidas, alguns gigantes que se levantam. É natural o homem sentir medo, é natural o homem ficar preocupado, e aqueles homens estão com medo, aqueles homens estão preocupados, dizendo: olha o que eles dizem, eles preferiam voltar para o Egito, eles preferiam voltar a ser escravos do que partir para o futuro, do que conquistar aquilo que Deus tinha para a vida deles. Tamanho medo daqueles homens do desconhecido, medo de morrer, medo de não dar certo, eles preferiam voltar para o lugar de onde eles haviam saído. E tem muitas pessoas, quando nós vivemos as nossas vidas por vista, pelo natural, por aquilo que nós vemos, muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. A gente deixa de caminhar para o futuro, a gente deixa de conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Gui, porque é grande demais, é perigoso demais, é difícil demais. Mas 2 homens escolheram olhar para aquele lugar, eles tiveram uma visão e disseram: não, olha, se Deus nos deu uma palavra, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos fortalecer para que a gente conquiste aquela terra. Sabe onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: Josué, ele só experimentou, ele só pisou na terra prometida porque antes ele já havia visto a terra prometida e ele conseguiu crer naquilo que Deus havia mostrado para ele. Você só põe o pé nos lugares aonde você já viu. Você não chega em lugar que você ainda não visualizou. Eu, quando era criança, eu me vi aqui. Me vi em cima do púlpito pregando, assim. Na verdade, os meus olhos naturais não me viam. Porque eu pensava nas impossibilidades. Porque eu pensava: mas eu não sei falar na frente das pessoas. Mas eu sou tímido, eu não consigo. Mas os olhos da fé me colocavam aqui em cima. Eu estou falando a verdade, eu via. Às vezes eu deitava na minha cama, às vezes eu entrava na igreja, eu me via pregando. Eu lia algum versículo da Bíblia e eu me imaginava pregando. Com os olhos da fé. Quantos de vocês já talvez algumas vezes deitaram na sua cama e visualizaram alguma coisa? Parece que Deus colocou algo no seu coração. Parece que Deus encheu o seu coração por alguma coisa. Parece que Deus colocou um sonho no seu coração. Parece que Deus inflamou o seu coração com alguma coisa. Mas você olha ao redor, você olha as impossibilidades e você diz: Gui, parece que Deus colocou algo no meu coração. Parece que eu consigo ver algo no futuro. Parece que eu consigo ver o que Deus quer fazer na minha vida. Mas é impossível. Como Deus vai fazer isso na minha vida? Você olha os gigantes, você olha as impossibilidades, e o natural, o homem natural sempre vai olhar as dificuldades. Mas quando nós olhamos aquilo que Deus colocou nos nossos corações, quando nós olhamos para o sonho que Ele plantou nos nossos corações, e quando nós ousamos acreditar em caminhar em direção daquilo que Deus colocou nos nossos corações, nós vamos conquistar. Josué está pisando numa terra, Josué está conquistando algo, Josué está agora liderando, mas muito antes dele liderar, muito antes de ele pisar na terra, ele olhou e ele conseguiu acreditar, ele olhou e ele tomou posse por meio da fé, ele falou: lá é o lugar que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos chegar lá. Tem pessoas que querem chegar, mas não conseguem crer antes de chegar, tem pessoas que conseguem visualizar, mas não conseguem caminhar em direção àquilo que Deus tem para a vida dela. O medo paralisa, as dificuldades paralisam, as impossibilidades paralisam. Ela prefere talvez voltar para o passado, ela prefere fazer aquilo que ela fazia antes, porque o medo toma conta. Mas aquelas pessoas que decidem: não, Deus colocou no meu coração, parece tão distante, parece tão difícil, mas eu ouso acreditar, Deixa eu te dizer uma coisa: se você não tiver uma visão clara daquilo que Deus tem para a sua vida
tua vida vai ficar parada. Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele é palestrante, ele fala em grandes empresas, com grandes executivos. E ele falou algo para mim e eu falei, puxa, olha só. Ele falou, Gui, hoje a maior dificuldade de diretores, CEOs de grandes empresas, sabe qual é? Eu falei, qual? Ele falou, evitar distrações. É definir um foco, é ter uma visão do futuro e colocar toda a força, engajar a equipe naquele sentido. Distrações aparecem no meio do caminho, ainda mais para grandes executivos. Possibilidade de fazer muitos negócios, possibilidade de fazer muitas coisas. Ele falou, a maior dificuldade de pegar um cara desse e cuidar um cara desse é justamente isso, é manter o cara olhando para o lugar certo, é manter o cara no foco. Isso que você está fazendo, você acha que vai te ajudar a chegar no lugar aonde você quer chegar, naquele lugar que você já viu, naquele lugar que você sonhou, naquele lugar que você desejou. Isso que você vai fazer, essa escolha que você vai tomar, isso vai te ajudar a chegar naquele lugar. E a verdade é que muitas vezes nas nossas vidas, o grande problema é esse, nós não olhamos nada, a gente não tem uma visão do futuro, a gente não sabe o que Deus quer fazer nas nossas vidas, a gente não sabe o lugar que Deus quer nos levar, então a gente vive a nossa vida daqui para lá, de lá para cá, a gente vai indo de emprego para outro, de igreja para outro, não temos um propósito, não temos um foco. Agora aquelas pessoas que miram lá e dizem, não, é lá que Deus quer me levar, eu não sei como eu vou chegar, mas eu vou trabalhar, eu vou ser fiel, todos os dias eu vou acreditar na promessa, independente do que eu vejo, independente das impossibilidades, independente das pessoas que se levantarem à minha frente, independente se o inimigo levantar 1, 2, 3 vezes, eu vou continuar caminhando, porque eu sei que Deus colocou aquilo no meu coração, e se Ele colocou, Ele é fiel para fazer aquilo que Ele falou que Ele iria fazer. O título dessa mensagem é Visão, a porta para o futuro. Visão, a porta para o futuro. A gente vai falar, nós vamos falar nas próximas semanas sobre as coisas que Josué fez. A gente vai ver as conquistas, a gente vai ver tantas coisas boas. E o começo daquilo que começa a acontecer na vida de Josué, ele começa a liderar, ele começa a vencer, a gente olha e fala, olha, é maravilhoso. Mas o que eu quero falar com vocês é que antes de aquilo acontecer, aquele homem teve que tomar uma decisão. Você sabe por que ele entrou na terra prometida? Porque ele conseguiu crer quando ninguém conseguiria crer. Sabe por que ele liderou? Porque enquanto todos olhavam as impossibilidades, ele foi um dos poucos que olhou e disse, não, nós vamos avançar. Deus quer levantar pessoas que vão acreditar enquanto ninguém está acreditando. Deus quer levantar pessoas que não vão se abalar com as notícias ruins. Deus quer levantar pessoas que, independente da situação que está vivendo, da vista, das experiências da vida, do passado, da história da família, Deus quer levantar uma geração que coloca os olhos no foco, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, os sonhos que Deus tem para as nossas vidas, os planos de Deus para as nossas vidas, que não abre mão por nada, que eu chego lá, nem que for daqui 40 anos, nem que for daqui 50 anos, eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. 40 anos no deserto, eles viram a terra prometida, passou 40 anos para eles chegarem novamente no lugar onde Deus daria a eles. 40 anos, 40 anos. Josué, ele viu a terra, agora ele fica anos esperando para ver a promessa começar a se cumprir. No deserto, algumas pessoas desacreditaram, algumas pessoas disseram, não, é melhor a gente morrer aqui mesmo, é melhor a gente voltar, porque o tempo faz isso com as pessoas mesmo, o tempo desanima. O tempo, quando não vemos aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas não acontecendo, o tempo desanima. Deus não vai fazer, nada vai acontecer, nós vamos morrer aqui no deserto. Mas queridos, aquele povo tinha tudo para acreditar, porque eles estavam no meio de um deserto, e mesmo no deserto, Deus cuidava daquele povo, Deus abençoava, Deus alimentava, Deus derramava fogo, Deus colocava nuvem para guiar aquele povo. Durante 40 anos, Deus cuidou daquele povo, mas mesmo assim, o povo não conseguia
conseguia acreditar. Tem pessoas que não conseguem acreditar. Deus já fez uma vez, Deus já fez 2 vezes, Deus já curou, Deus já transformou, Deus já apareceu na casa, Deus já transformou a família, mas tem pessoas que continuam com o coração duro. Será que Deus vai fazer? Deus já fez 10 vezes. E aquele Deus que faz uma, Ele faz 2, Ele faz 5, Ele faz quantas vezes precisar, Ele vai fazer de novo. Eu não sei você, mas eu prefiro morrer tentando do que desistir sem tentar. O maior número de pessoas que estavam naquele lugar morreu sem tentar. Morreram no deserto. Perderam a chance de viver algo sobrenatural que Deus tinha para a vida deles. Por quê? Por medo, falta de fé. Viram tantos milagres de Deus, mas não conseguiram acreditar que Deus faria uma vez mais. Mas Josué não. Talvez na sua cabeça ali no deserto ele pensa: já estou aqui, no deserto, Deus está cuidando da gente esse tempo todo. Meu amigo, eu vou para pancada, eu vou guerrear, eu vou botar a cara lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus mandou ir, eu vou. Vamos lá, vamos guerrear, vamos tomar posse. Ele só experimentou algo sobrenatural de Deus, só deu início na vida daquele homem, porque ele ousou acreditar. Ele viu, ele disse: é lá que eu vou tomar posse. Um dia nós vamos pisar naquele lugar. Tem coisas maravilhosas para acontecer na sua vida. Deus tem planos maravilhosos. A terra da promessa era um lugar de descanso para aquele povo. Deus tem um lugar de descanso para as nossas vidas. Deus tem um lugar de paz, onde a gente vai estar tranquilo. Ele quer nos levar a um lugar onde Ele tem preparado para as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, eu preciso acreditar. Eu preciso olhar e dizer: Deus, eu prefiro acreditar naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu prefiro acreditar na Tua palavra. Eu prefiro acreditar naquele sonho que queima no meu coração, do que acreditar nas impossibilidades, do que acreditar no que as pessoas me dizem, do que acreditar no que minha família talvez até me diga. Para começar a história da virada, para começar você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa olhar e conseguir acreditar. Quantos querem? Quantos querem ir à terra prometida? Quantos querem viver um 2018 sobrenatural? Quantos creem que Deus tem boas coisas? Quantos creem nas promessas de Deus sobre a tua vida? Independente do que você viveu nesse ano, independente das dificuldades, independente das lutas, quantos creem que existe um lugar de Deus para a sua vida que você não pisou ainda, que você não experimentou ainda, mas você sabe, porque 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 você tem certeza que Deus colocou no seu coração, Ele te mostrou. Você deita na sua cama e a sua realidade é totalmente diferente daqueles pensamentos que vêm à sua mente, mas você sabe que Deus está falando com você, você sabe que Deus está te mostrando algumas coisas. Mas é difícil demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui está o ponto da virada. Se você ousar acreditar nas loucuras de Deus para a sua vida, se você ousar acreditar naquela terra que Deus te mostrou, você vai ser como Josué, você vai ser aquele que vai avançar, você vai ser aquele que vai experimentar, você vai ser aquele que vai guerrear e vencer as batalhas. Você vai ser como Josué, que vai entrar naquela terra que Deus havia prometido. Você vai ser aquele que vai experimentar as coisas boas de Deus na sua vida. Mas você, antes de tudo, precisa tomar uma decisão. Eu vou. E muitas pessoas não chegam, porque é só você olhar as estatísticas, queridos. A maioria do povo não entrou.
De 12, 2 acreditaram. É assim nos dias de hoje. Tem 500, 600, 700 pessoas, talvez 150 creiam. Talvez 100 não desistam no meio do caminho. Talvez 50 olham as impossibilidades e não se importam, preferem olhar a palavra de Deus. Mas a verdade é que a grande maioria, muitas vezes, vivemos por vista. Baseamos a nossa vida nas experiências, naquilo que nós vemos. Vida com Deus é uma vida sobrenatural. É uma vida sobrenatural. Muitas coisas não têm explicação. Nós conquistamos por fé. Nós conquistamos porque nós conseguimos olhar e acreditar que iríamos pisar lá. Foi assim que aconteceu na vida de Josué. E se inicia um ciclo maravilhoso na vida dele. E eu tenho certeza que Deus quer falar e falou com você nessa noite, porque Ele tem coisas maravilhosas e extraordinárias para fazer na sua vida a partir de hoje, a partir do ano que vem. Mas você precisa estar pronto, você precisa crer, você precisa tomar uma decisão. Deus, eu vou, independente do que acontecer, eu vou pisar lá, independente do que eu ver na minha frente, eu vou continuar acreditando em Tuas promessas e na Tua palavra.